Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. Gostaria que você abrisse no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos vão procurando, eu já quero agradecer ao convite do pastor Dado, que Deus abençoe. É uma honra poder estar aqui com os irmãos, participando desse culto, podendo ser contribuindo de alguma forma, para esse culto. Então, sou feliz, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a igreja que Deus colocou nas suas mãos. Deus continue a abençoar essa obra. E aos irmãos eu peço que me deem um pouco da atenção de vocês. Tem uma mensagem de Deus. E toda a atenção vai ser pouca para a gente poder pegar aquilo que Deus preparou para os nossos corações. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos ler 12 versículos, que vai ser a base daquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Diz assim, o primeiro versículo: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos algo assim. Amém? Pode tomar assento, meus irmãos, fiquem à vontade para dizer glória a Deus, aleluia. Esse é o lugar certo para você adorar Jesus. E quanto mais glória a Deus, melhor. Quanto mais aleluia, melhor. Deus está aqui neste lugar. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler com os irmãos, acredito que é um texto conhecido. Essa história não é uma história... que é uma daquelas histórias escondidas na Bíblia, não, é uma história muito conhecida, desse homem paralítico que, por intermédio de alguns amigos, foi colocado na presença de Jesus, e ali ele recebe um milagre. Ele se levanta da sua cama, Jesus dá ordem para ele, pega a tua cama, vai para a tua casa, e ele se levanta e sai caminhando diante de toda aquela multidão que está dentro daquela casa. E todos começaram, através daquele milagre, a dar glórias a Deus. Algumas partes dessa história, elas chamam a minha atenção. E essas partes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiramente, o fato desses amigos estarem carregando um paralítico. E segundo a história, quando eles chegam diante daquele lugar, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para pregar, para ensinar numa casa, e a sua fama era uma coisa muito
muito rápida, a sua fama estava se espalhando. E as pessoas que ouviram que Jesus estaria naquela casa, encheram aquela casa. E a Bíblia dá o detalhe que era tanta gente que se alguém quisesse entrar não ia conseguir. E possivelmente alguém quisesse sair lá de dentro também teria dificuldade de tanta gente, que nem na porta eles conseguiram entrar. Era tanta gente que tinha ali. A Bíblia não dá informação se era uma casa grande, se era uma casa de uma família, mas dá a entender que tinha uma multidão, então provavelmente era uma casa muito grande, com muitas pessoas. E esses 4 amigos, da mesma maneira que essas pessoas ouviram falar que Jesus estaria pregando, eles também ouviram, e provavelmente eles ouviram algum relato de milagre. Eles lembraram, nós temos um amigo que está paralítico, um amigo que não pode caminhar, um amigo que não pode se levantar daquela cama. Isso não significava somente uma doença, não é somente uma enfermidade. Não é que nos dias de hoje, que nós temos várias leis que ajudam, né, de acessibilidade, de inclusão. Naquele tempo, aquilo ali significava muita coisa. Aquilo ali significava que aquele homem não poderia, provavelmente, ter uma família, por exemplo. Porque ele era um homem que não poderia sustentar a família. Era um homem que não poderia participar naquela época ainda era a lei do Senhor que estava em vigor, não era? Eles não viviam na graça ainda. Então, provavelmente, ele também não poderia ser um religioso, talvez um homem que pudesse ajudar, contribuir em alguma coisa na questão religiosa, não poderia. Ele não era uma pessoa, provavelmente seria uma pessoa para ser colocado à beira de um caminho, que nem a Bíblia conta a história lá do cego, foi colocado à beira de um caminho para mendigar, para poder se sustentar. Então não era somente uma doença, não era somente uma dor, não era somente um problema físico, era um problema social também. Era um problema que nasceu e que cobriu toda a sua vida, toda a sua história estava incluso naquele problema. E os amigos, quando souberam que Jesus estava pregando, provavelmente já tinham ouvido falar sobre algum milagre, pensaram, por que não? O máximo que a gente vai ouvir de Jesus é um não, ou então alguma palavra de ânimo ele vai dar para esse homem. De repente Jesus pode olhar para ele e com palavras muito bem colocadas pode melhorar o dia dele, a semana dele, pode dar uma esperança para ele de um futuro melhor, ou de alguma coisa boa que esteja por vir. Ou talvez, se de fato ele é quem a gente acha que é, ele pode curar o nosso amigo. A verdade é que o coração destes homens, a Bíblia diz que quando o paralítico é colocado no telhado até a presença de Jesus, Jesus fala sobre fé. Viu a fé daqueles homens. Jesus enxergou a fé daqueles homens. E essa é a característica principal, talvez, dos amigos deste homem. Porque a fé que eles tinham era tão grande que eles pensaram que se somente colocassem na presença de Jesus, somente conseguissem chegar até Jesus, o resto era com Jesus. Só que eles tiveram um pequeno problema quando chegaram naquele lugar. Até então o plano era perfeito, vamos levar o nosso amigo até Jesus, e quando chegar em Jesus, Jesus pode dar um milagre, Jesus pode dar uma palavra, Jesus pode fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram naquele lugar onde Jesus estava, existia uma multidão que eles não conseguiriam concluir o plano. Existia uma barreira tão grande que eles não conseguiriam chegar até Jesus. E aí foi que eles pensaram, eles poderiam ter pensado talvez, né? Olha, a gente fez a nossa parte. A gente trouxe até Jesus. Só que o problema é maior do que a gente pensava. A gente fez a nossa parte, a gente amou o nosso amigo, a gente viu a oportunidade, a gente teve compaixão, a gente se colocou no lugar dele, vimos o problema, sentimos a dor dele e fomos até Jesus. Até aí nós fizemos a nossa parte. Agora as condições não foram favoráveis, as circunstâncias não nos ajudaram. E eles poderiam ter, e seria justo, se eles se agarrassem nessa desculpa e falassem para o amigo, a gente fez o que podia. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir levar adiante, nós não vamos conseguir chegar até Jesus. Mas a Bíblia diz que eles acham um caminho, eles acham um meio de conseguir o que eles queriam.
Eles dão a volta, sobem no telhado, arrancam as telhas do telhado, amarram uma maca em cordas e colocam até a presença de Jesus. E quando eu leio isso, eu percebo que a fé desses amigos conseguiu transpor os obstáculos. A fé desses homens foi tão grande que eles não valorizaram as barreiras que estavam diante deles. E nesse momento eu aprendo uma lição. A lição de que quem tem fé não valoriza barreiras. Quem tem fé não dá valor a obstáculos. Quem tem fé não dá crédito aos imprevistos e às circunstâncias. E eu gostaria que você se apegasse nesse primeiro ponto dessa mensagem. Quem tem fé não enxerga barreiras. E isso não é um caso isolado da Bíblia. Isso não é uma história sozinha, única, ímpar da Bíblia. Não! A gente pode ver diversos personagens da Bíblia que tiveram os mesmos tipos de problemas. Problemas impossíveis, problemas improváveis, circunstâncias adversas, mas que agarrados na sua fé conseguiram transpor, passar, vencer barreiras. A Bíblia fala que Abrão, um homem de 75 anos de idade, recebe uma promessa absurda de Deus. Deus olha para ele e diz: Abrão, você será pai de uma grande nação, e será com a sua esposa Sarai, que era estéril e já estava com 65 anos de idade. Aquilo poderia parecer absurdo, é improvável, talvez até impossível, mas a Bíblia diz que Abrão, ele creu, ele acreditou, ele teve fé, e por ter fé, a Bíblia diz que aquilo foi colocado como justiça de Deus, e o tempo passou, os anos se passaram, e ele agarrado na promessa, ele dizia: pode passar o tempo, pode passar os anos, Deus prometeu, e eu acreditei, e se ele prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Quem tem fé não enxerga barreiras. Quem tem fé não vê obstáculos. Passou 25 anos, um vovô de 100 anos de idade, uma vovó de 90 anos de idade, mas a Bíblia diz que ela concebeu, ela teve um bebê, porque aquele que prometeu era fiel para cumprir. Quem tem fé não enxerga barreiras. A barreira de Abraão era a idade. A barreira de Abraão era a esterilidade da esposa. Mas Deus prometeu, mas quem tem fé não enxerga obstáculos. Obstáculos são oportunidades. Obstáculos são pontes para glorificar ao nome do Senhor. Você tem fé? Quem tem fé aqui nessa noite? Então a barreira que você está vivendo, olhe bem para ela e diminua um pouquinho ela. Desvalorize um pouquinho ela, porque maior que a barreira é aquele que vai fazer você vencer essa barreira. A história da Bíblia ela está recheada de pessoas que viram as circunstâncias e não as valorizaram. As circunstâncias adversas foram minimizadas pela fé que existia no coração. É por isso que a gente precisa ter fé. É por isso que a gente precisa acreditar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus elas dão para nós essa segurança, essa confiança, que por pior que seja o cenário, aquele que prometeu vai fazer real, vai fazer se cumprir. A Bíblia conta a história de um outro vovozinho, chamado Caleb. Quando ele recebeu a promessa de Deus, ele ainda era jovem, ele tinha 45 anos de idade. Quando ele recebeu a promessa de Deus, de receber um pedaço de terra lá em Canaã, a Bíblia diz que ele tinha 45 anos de idade, porque ele não murmurou. Quando passassem o Jordão para conquistar a terra prometida, Deus daria uma porção daquela terra para ele. Só que isso foi prometido lá no começo da peregrinação no deserto. Se passou 40 anos, e aí o povo de Deus passou o Jordão. Moisés já tinha morrido. Josué era o líder. E todo mundo estava se preparando para conquistar as terras e dividir. E falou: Caleb, não se preocupa, a tua porção está guardada. A tua porção nós vamos te dar. Ele disse: não, eu quero participar.
Eu quero lutar. Eu quero construir. E alguém falou para ele, mas você já é um idoso, você tem 85 anos de idade. Mas ele é apegado na promessa, ele é apegado na fé que ele tinha, que Deus lhe prometeu, que ele conquistaria a terra, que ele receberia a terra. Ele olha para aqueles homens e diz, assim como eu era 40 anos atrás, a minha força continua a mesma, o meu espírito continua o mesmo, o meu vigor continua o mesmo. A circunstância pode até dizer que eu estou avançado em idade, mas a minha fé diz que eu sou um menino, a minha fé diz que eu sou cheio de saúde e de vigor, porque quem tem fé não enxerga barreira enquanto ele esperava. A Bíblia diz que quem espera, a Bíblia diz que quem espera no Senhor renova as forças. E ele esperou com fé. E aí a gente pode falar de inúmeros personagens bíblicos que olharam a circunstância, olharam as barreiras e falaram, isso é nada. Eu vou achar um caminho, vou achar um meio de vencer esse obstáculo. Porque quem tem fé não valoriza barreiras. A Bíblia fala, por exemplo, que Noé na mesma pegada. A Bíblia fala que Noé recebe uma promessa de Deus. Uma promessa e uma advertência. Diz, Noé, constrói um barco. Vai começar a chover. E aí toda a tua família entra para o barco. E eu vou manter a sua vida, eu vou te poupar. Porque você é justo. Até então parece, Deus falou, né, tudo ok. Só que Deus falou um absurdo. Porque a Bíblia diz que até os dias de Noé nunca havia chovido. Como eu vou entender algo que eu nunca vi? A Bíblia diz que até os dias de Noé saiu um vapor da terra para regar a terra. A chuva vinha de baixo. Deus disse, agora a chuva vai vir de cima. Até os dias de Noé, a chuva era somente não existia chuva, era um vapor. A terra era regada por vapores. É o que a Bíblia diz. Aí Deus promete, vai chover, vai cair água de cima e vai inundar tudo. Constrói um barco que eu vou poupar você e a sua família. E coloca os animais selvagens. Tudo é absurdo, tudo é um obstáculo. Tudo é uma grande barreira para Noé. E Noé começa a construir, contrário a tudo e a todos. Aí a Bíblia diz que durante 120 anos, não foi 2 dias, uma semana, não foi um mês, não foi uma década, não, 120 anos ele constrói um barco. Tudo é um absurdo naquilo ali. Mas ele não enxergou barreiras. Ele enxergou vida, ele enxergou subsistência. E por conta disso, Deus poupou a sua família. Quem tem fé não enxerga barreiras. Esses 4 amigos, eles olharam a barreira, a dificuldade e falaram, isso para nós não vai nos impedir. Vamos achar um outro caminho. Eles arrancam aquele telhado e amarram o seu amigo em cordas e colocam até a presença de Jesus. E quando colocam aquele homem na presença de Jesus, todo mundo fica calado. Fica um silêncio. Porque imagina uma situação, a gente está aqui nesse culto agora, e daqui a pouco, do nada, o forro se abre. E um paralítico é colocado no nosso meio. É uma coisa inusitada, uma coisa improvável de acontecer. Jesus olha para aquele homem, as primeiras palavras de Jesus, esse texto ele é falado nos 3 evangelhos. Cada evangelho traz uma informação diferente. Em um dos evangelhos diz que as primeiras palavras de Jesus para esse homem olhou para ele e disse assim, tem bom ânimo. As primeiras palavras de Jesus para aquele homem tenha bom ânimo. Em outra, traduzindo para o nosso português, tirando desse contexto literário da Bíblia, seria mais ou menos assim, Jesus falou, fica animado, muda o teu humor, cabeça erguida. Só que Jesus está falando isso para um paralítico, que naquele contexto, como eu falei no começo, tinha uma vida totalmente complicada. E sabe o que tem em comum essa história com outras histórias da Bíblia? Jesus falou isso para a mulher com um fluxo de sangue. Jesus falou isso para o cego.
Todos eles com uma situação bem complicada. E Jesus diz para eles, fiquem felizes, fiquem tranquilos. Lá em João 16, Jesus fala a mesma coisa. O mundo vai estar cheio de problemas. Cheio de problema mesmo. O mundo jaz no maligno. Vai ter morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas lá no 16, em João, ele diz, fiquem animados, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando para uma pessoa triste, com problemas, para ela ficar feliz. Isso para mim é até uma afronta. Parece que falta sensibilidade na história. Parece que Jesus não foi muito sensível ao contexto. Só que sempre que Jesus falou isso, sempre foi seguido de milagres. Sempre. É como se Jesus estivesse dando um spoiler do que ia acontecer. Jesus olhou para aquele paralítico e disse, mude humor. Porque o que vem vindo por aí é muito glorioso. Fica tranquilo, porque o que vai acontecer depois é maravilhoso. E é por isso que lá em João 16 ele diz, olha, no mundo vai ter problema, no mundo vai ter aflições, fica tranquilo, eu já venci o mundo. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? A mensagem de Jesus para você ter bom ânimo, mudar de humor, levantar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou no controle. Fica tranquilo, não vai ser maior do que você pode suportar. Depois da tempestade vem a bonança. A alegria pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Jesus está dizendo para você que o choro vai ter um momento de choro, mas depois disso ele garante a alegria, ele garante a vitória. Fiquem tranquilos, eu estou no controle da situação. Jesus olha para aquele homem e diz, tem bom ânimo, todos os teus pecados estão perdoados. Que coisa linda de ouvir. Porém tem um detalhe. Em nenhum momento diz que ele foi buscar perdão. Em nenhum momento diz na Bíblia que os amigos levaram o paralítico para buscar perdão. É como se a gente estivesse lendo um livro de uma história que está indo para um caminho e do nada começa outra história. A história começa falando que amigos levaram um paralítico numa cama. A história conta que eles fizeram de tudo para botar um paralítico na presença de Jesus. Se a gente ler o texto, o tema central do texto dá a entender que o tema é um paralítico. Ou seja, o que ele procura não é perdão, nunca falou em pecado aqui. Nunca falou em culpa, o paralítico com suas culpas. O paralítico imperdoado. O paralítico cheio de... Não fala paralítico. O problema aqui é a enfermidade. O problema aqui é a paralisia dele. E Jesus, quando olha para ele, fala sobre perdão. Ele não foi buscar perdão, irmãos. Eu posso garantir que ele não foi buscar perdão. Ele foi buscar milagre. Ele foi buscar cura. Ele foi buscar a vitória que ele precisava. Ele foi buscar ali que Deus, ou que Jesus de alguma maneira fizesse alguma coisa para ele. Ou então, se não fosse a cura, mas que falasse algo sobre a enfermidade, sobre o problema, sobre a dificuldade que ele estava vivendo. Mas em nenhum momento a Bíblia dá a entender que ele foi buscar perdão. Tanto é que quando Jesus fala isso, é tão inusitado, que os escribas, homens importantes que estavam ali, que entendiam da lei de Deus, eles começaram no coração deles a pensar, o que ele acha que está falando? Quem ele acha que é para falar que perdoa pecados? Espera aí, até a cura, se ele fizesse um milagre, alguma coisa sobrenatural, a gente até entendia. Agora falar que perdoa pecados? O homem foi buscar cura. Jesus lhe ofereceu perdão. Eu não sei se você consegue fazer esse exercício, mas quantas vezes na vida a gente espera algo de Deus? E recebe da vida, pelo menos a gente julga que é a vida,
A gente espera algo de Deus e a vida nos dá outra coisa. A gente espera algo, a gente ora, busca, chora, implora, e Deus nos dá outra coisa. Às vezes a gente nem acha que é Deus, a gente acha que foi a vida. A vida nos deu outra coisa. Eu mereci algo e a vida me deu outra coisa. Eu lutei por algo e a vida me deu outra coisa. Eu sempre, quando eu falo sobre essa passagem, eu cito uma fase da minha infância, os aniversários que eu tinha, quando era criança. Eu sempre esperava, pastor Dado, receber brinquedo. Toda criança espera receber brinquedo no aniversário. E na minha família sempre foi muita gente. E eu esperava receber brinquedo. Todo de aniversário, criança, quero brinquedo. Quando eu ia abrir os presentes, às vezes um pacote grande, tu ia abrir, era um sapato. Aí a outra tia trazia um pacotinho menor, disse, deve ser um carrinho. Era uma meia. E sempre assim, a gente espera brinquedo, mas as mães, né, sempre dizem, as mães, sempre quando perguntam, o que tu prefere ganhar, roupa ou brinquedo? As mães é roupa, né? Sempre roupa. Mães, um conselho, pensem nas crianças. E eu sempre esperando receber um brinquedo, e quando abri aquela caixa bem embrulhada, bem bonita, o que tinha dentro da caixa? Uma roupa. A pergunta é, o que eu realmente precisava? O brinquedo ou a roupa? Quando Jesus olha para aquele homem que estava ansioso pela cura, ansioso pelo milagre, ansioso por levantar daquela cama, Jesus olha para ele e diz, eu sei que tu precisa de outra coisa. Todos os teus pecados estão perdoados. Enquanto aquele homem estava procurando algo que lhe trouxesse uma vida melhor, qualidade de vida melhor, Jesus diz, eu estou indo muito mais longe do que tu imagina. A cura trazia para aquele homem uma solução imediata. Ele receberia a cura, mudaria a sua vida, mudaria a sua história. Mas provavelmente continuaria sendo um pecador. Continuaria sendo alguém que não mereceria, não que alguém mereça, mas alguém que não teria o céu como herança. Quando Jesus fala para aquele homem, todos os teus pecados estão sendo perdoados. Em primeiro lugar, Jesus está mostrando uma coisa para aquelas pessoas. Que elas não precisariam ser mais escravas do pecado. Até os dias de João Batista, meus irmãos, nunca houve alguém, é por isso que teve tanta confusão naquela história. Até os dias de João Batista, nunca houve alguém que tivesse o poder ou a coragem de bater no peito e dissesse que teria poder para perdoar pecados. Elias nunca falou, olha, eu tenho poder. Elias matou um monte de gente. Mandou descer fogo do céu e desceu fogo do céu. A Bíblia diz que num momento ele matou 850 profetas, lá 400 de Baal, 450 de outros deuses, matou ao fio da espada, um homem. Mas ele nunca teve a capacidade de bater no peito e falar, ó, sobre pecados eu também manjo, sobre pecados eu também posso perdoar. Nunca. Você vai ver outros profetas. Daniel dormiu com os leões e não morreu. Mas sobre pecados, nunca bateu no peito. Você vai ver tantos outros. Davi mata gigante, mata exércitos, matou leão, matou urso, mas nunca falou sobre pecados. Até os dias de João Batista. Por que nos dias de João Batista? Porque a Bíblia diz que João Batista estava batizando as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados. E ele ia lá e batizava um, batizava outro. Mas a Bíblia diz que de repente vem vindo alguém distante em direção a João Batista. E o próprio João Batista que está batizando, mas não perdoando. Ele está apenas batizando e fazendo com que as pessoas confessem os seus pecados. Naquele momento que ele olha ao horizonte e vem vindo alguém, ele diz, olha, aquele lá, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Aquele lá é o Cordeiro de Deus. Ele sim tem poder para tirar o pecado do mundo.
mundo. Jesus apareceu em uma condição, em uma situação em que a pessoa pecava, morria, e durante a sua vida ela ficava com a culpa do pecado. Jesus disse: não, a partir de agora não mais. Eu tenho poder para perdoar pecados. Isso ele falou há 2000 anos atrás, meus irmãos. Então por que a gente ainda sente culpa? Então por que a gente ainda é escravo do pecado? Porque quando a gente peca, a gente fica se martirizando. Jesus está dizendo para você, nessa noite, não importa o que você fez, não importa onde você errou, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados, tirar toda a culpa do teu coração. Ele não mudou, é o mesmo Jesus lá do paralítico. Ele bate no peito e diz: não importa se tu entende de Bíblia, não importa se tu é importante em Israel, não importa se tu tem poder, eu tenho poder sobre os pecados. Enquanto os amigos e o jovem queriam algo que fosse real, físico, visível, Jesus diz: eu estou indo além, eu estou vendo o teu coração. Eu estou vendo aonde está a dor e a ferida que a vida te causou. Porque não adianta eu consertar tuas pernas, se o teu coração te levará para o mesmo caminho que você estava indo. Não adianta eu consertar o teu esqueleto, os teus músculos, se tua alma vai perecer eternamente. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Por que a gente espera alguma coisa e a vida dá outra? Por que a gente ora por uma coisa e Deus nos dá outra? Às vezes Deus nega o que a gente quer, meus irmãos, para dar o que a gente precisa. Sabe aquilo que você pediu, Deus disse: não, você não precisava daquilo, você precisava do outro, da outra coisa. Às vezes Deus te nega aquilo que você quer para dar o que você precisa. Porque às vezes o nosso julgamento não está de acordo com a palavra de Deus, ou então não são os planos de Deus para a nossa vida. A cura daquele paralítico traria para ele bem-estar, mudaria a vida dele. Mas Jesus está dizendo: eu me preocupo com o teu ser antes do teu bem-estar. Eu me preocupo com o invisível antes do visível. Eu me preocupo com aquilo que está oculto lá dentro, antes do que o que as pessoas verão. Aí os homens começaram a falar: quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Espera aí, está achando o quê? Fazendo bagunça aqui em Israel? E isso é uma blasfêmia tão grande, porque eles chegam a falar assim: só existe um que tem poder para perdoar pecados, e esse é Deus. Será que ele está se chamando de Deus? Isso na lei de Israel, na lei dos judeus, é condenação de morte, por apedrejamento. Eles vão apedrejar, saindo daqui, isso no coração. Ninguém falou nada, está o silêncio, porque botaram um paralítico naquele lugar. Aí a Bíblia diz: mas Jesus, conhecendo seus corações. Olha que coisa linda. Jesus conhecendo seus corações. É o mesmo Jesus de hoje, Ele conhece, irmão. Ele sabe por que você veio aqui. Ele sabe por que você está aqui nessa noite. Com tantos outros lugares para você ir, com tantas outras coisas para fazer. E Jesus conhecendo seus corações. Só que naquele momento o coração deles não estava muito bom, não. O coração deles queria a cabeça de Jesus. Eles estavam duvidando de Jesus. E Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil? Eu falar que todos os pecados estão sendo perdoados, ou estão perdoados, ou falar para esse homem: levanta, toma o teu leito e vai para casa? O que é mais fácil? Mais fácil eu falar que eu perdoo pecados, que é uma coisa invisível, não tem um juízo de pecados aqui para dizer: não, realmente perdoou, está limpinho. Ninguém, se eu falar aqui, teus pecados estão perdoados hoje aqui, ninguém vai dizer que eu estou mentindo. Me prove o contrário. É o que Jesus estava falando. Agora se eu falar para o paralítico levantar, e ele levantar, vocês vão acreditar? Se eu fizer o paralítico levantar dessa cadeira, desse leito, vocês vão acreditar? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Aleluia.
Jesus está preocupado com o teu ser antes do teu bem-estar, meu irmão. É por isso que algumas orações ainda não foram respondidas, que Jesus está trabalhando aqui dentro. É por isso que você não recebeu aquilo que você tanto queria, porque Jesus está limpando aqui dentro. É por isso que a porta não se abriu ainda, porque você não está preparado para entrar. É por isso que não veio aquela vitória ainda, porque talvez você vai esquecer aquele que te deu a vitória. Talvez esse homem pudesse ter sido curado antes do perdão, e pegar a sua cama e indo embora, e nunca mais apareceria em lugar nenhum, nunca mais se lembraria de Jesus. Mas Jesus diz: não, antes do milagre eu preciso te perdoar, antes do milagre eu preciso curar a tua alma. A grande enfermidade da história humana não é as doenças, a grande enfermidade da história humana é o pecado que nasceu lá em Adão, quando desobedeceu a Deus. Jesus está dizendo para você aqui nessa noite, se ainda não recebeu, se a oração ainda não foi respondida, se a porta ainda não foi aberta, é porque Jesus está trabalhando no seu coração, na sua vida, na sua história. Ele está preparando você para receber aquilo que Ele de antemão planejou para a sua vida. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Ele olha para o homem e diz: levanta daí, rapaz, pega o teu leito e vai para casa. Sabe qual é a boa notícia desse texto? Depois que Jesus perdoa, Ele realiza o milagre. Depois que Ele trabalha no ser, Ele traz o bem-estar. Ou em outras palavras, você possa estar pensando: não, mas então Jesus não está preocupado com a minha qualidade de vida, com as minhas orações respondidas, com os meus sonhos realizados. Ele está. Tanto é que para o paralítico Ele diz: olha, primeiro eu trabalho dentro de você, depois eu realizo o milagre na tua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Sabe qual foi a consequência da história? O paralítico voltou para casa. E a Bíblia dá um detalhe no final do texto: e todos, na vista de todos, começaram a glorificar a Deus. Esse é o propósito da vida. Você só existe por esse propósito. Você existe por um único motivo. Todos os caminhos, todos os textos bíblicos, quando falam sobre o propósito do ser humano, eles levam para um lugar: glorificar a Deus. Você só nasceu por conta disso. Qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus. Por que eu existo? Glorificar a Deus. Por que eu estou aqui nessa terra? Para glorificar a Deus. Naquele instante, Jesus consertou o destino de todas aquelas pessoas. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Eu gosto muito de comparar esse texto com a história do jovem rico que chegou até Jesus. Muito parecido. A Bíblia fala que um jovem chegou até a presença de Jesus, só que diferente do paralítico, não precisava de cura. Diferente do paralítico, não precisava de milagre. Diferente do paralítico, não dependia de amigos. Diferente do paralítico, ele não precisava que uma circunstância fosse criada diferente, um teto retirado. Não. Ele chega até Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele já tinha uma predisposição a acreditar que Jesus era Deus, e chama bom mestre, que é algo que somente, é um atributo que somente pertencia a Deus, a bondade. Então, entre os judeus, não poderia chamar alguém de bom. Quando o jovem rico faz isso, ele não só está reconhecendo Jesus como Deus, como está até correndo risco de vida. Ele está chamando um homem de Deus. Enquanto o paralítico precisava de um milagre, o jovem rico parece que está tudo bem com a vida dele. Ele é jovem, né? Como o texto diz, ele é rico. Tem um texto que diz que ele é príncipe em Israel, importante. Não só isso, ele é crente. A Bíblia diz que ele
é dono de muitas propriedades. Crente, dono de muitas propriedades. Aí Jesus olha para ele e fala assim: agora eu tenho uma coisa, já que tu é tão crente assim, eu que sou crente, eu guardo os mandamentos, eu amo pai e mãe, faço tudo que está lá na lei de Moisés, eu faço. Aí Jesus diz: então faz uma coisa, vende tudo que tu tem, e aí depois tu vem e me segue, e aí tu vai ter um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que ele se retira triste, porque ele é dono de muitas propriedades. Nunca mais se ouviu falar desse jovem. Imagina, um candidato perfeito para ser um apóstolo de Jesus, né? Sabia a Bíblia mais do que os próprios apóstolos. Os apóstolos eram pescadores, ele não, ele era um príncipe. Só que ele tinha um problema. Não era físico, era interno. Está vendo como às vezes Deus proporciona algumas coisas para nós que servem para nos moldar, nos preparar, nos capacitar. Esse homem tinha tantas respostas, tantas coisas na vida dele, que ele chegou a um momento que disse: tem uma indagação. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Falta alguma coisa. Era o ser, era o interno. Ele precisava de perdão. Ele precisava ter um encontro com Jesus. Ele precisava ter a vida transformada. Mas ele não tinha a condição do paralítico, que era de miséria e de derrota. A condição dele era uma condição vitoriosa. E foi aí que Jesus diz: quão dificilmente quem ama as suas riquezas vai entrar no céu. Ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades, não quis abrir mão disso. O problema dele era interno. O pódio do coração não estava preenchido por Jesus, e sim pelas riquezas. Era isso que Jesus estava fazendo com o paralítico. Eu não quero te perder com o milagre que eu vou te dar. Eu não quero que você me abandone com o milagre que você vai receber. Porque o teu propósito na terra não é ter bem-estar. Teu propósito na terra não é ter qualidade de vida. Teu propósito na terra é glorificar a Jesus. Você só existe por conta disso. As demais coisas são outras coisas, não são importantes, não são prioridades. Jesus estava dizendo para o paralítico: o teu propósito de vida é ter a tua alma curada e glorificar o meu nome. Quando ele se levanta, todos na casa passam a dar glórias a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Primeiro ele cura a tua alma, depois ele realiza milagres, e depois a tua vida é sinal de glória e testemunho para as pessoas verem e glorificarem o